Olá, boa noite. É muito bom estar mais uma vez aqui com você para apresentar mais um capítulo dessa história, né? A maior história de todos os tempos. Meu nome é Edson França. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, estamos apresentando um capítulo dessa série. Hoje vamos falar a respeito do que acontece após a morte. Não sai daí, estamos começando agora mais um capítulo dessa maravilhosa história, a maior história de todos os tempos. A maior história de todos os tempos. O tema de hoje é o que acontece após a morte. Seja bem-vindo. Está começando agora mais um capítulo dessa série, A Maior História de Todos os Tempos. Se você não se inscreveu, se inscreva. Deixe seu joinha. Compartilhe para as pessoas que você conhece. É muito bom para que outras pessoas tenham conhecimento desse conteúdo. E vamos falar a respeito da morte, né? Para uns, né, a pessoa quando morre, o indivíduo vai ou para o céu ou para o inferno. Para outros, ele, ele tem um espírito, né, que sairá dele e irá se encarnar em outro ser, em outra pessoa ou então em outro animal. E para outros, a alma fica vagando e pode se comunicar com os seres vivos. Ou então alguma pessoa pode invocar para assim ter comunicação com aquela entidade, né? Com aquela entidade que se diz alma. E em meio a tantas crenças, né? O que a Bíblia apresenta, né? O que é que a Bíblia fala, né? Sobre o que vai acontecer após a morte, né? Vemos tantas pessoas, né? Contando tantas histórias, né? Tantas crenças, né? E tantos filmes aí apresentados como vemos, né? Filmes de ficção, mostrando que pessoas podem se comunicar com aqueles que já morreram. E acabamos acreditando nessas coisas, né? Que a pessoa quando morre pode se comunicar com os seres vivos. Mas o que a Bíblia fala, né, a respeito disso? O que é que a Bíblia apresenta? Vamos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vemos aí a formação do homem, né? Como Deus formou o homem, o ser humano, diz que soprou nas suas narinas fôlego de vida, né? O ser humano foi formado do pó da terra. E aí ele passou a ser alma vivente. Quer dizer que o homem é uma alma vivente. Essa questão de alma, essa questão de alma que é uma entidade fora do ser humano, isso já a Bíblia aqui está dizendo que não é verdade, que alma é o ser humano, né? Que aqui foi formado do pó da terra, com fôlego de vida, que formou o ser humano, que é alma vivente, né? Outros versículos falam também a respeito disso, que almas somos nós, né, seres humanos, né? Ezequiel 18:4 fala que eis que todas as almas são minhas, isso Deus falando, né? Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí vemos aqui também a parte de a alma que pecar, essa morrerá. Vemos que se a alma existisse mesmo,
e uma entidade fora do corpo, ela iria morrer, né? Isso a Bíblia não apresenta isso, né? Uma alma fora do corpo, né? Mas diz que a alma é o ser humano, né? E a alma que pecar, essa vai morrer, essa morrerá. Alguns outros exemplos, né, que falam sobre a respeito de alma, mas esse agora vou lhe apresentar sobre o capítulo de Gênesis 46, versículo 27. Vou lhe dar duas traduções, Almeida Revisada e Atualizada e Almeida Corrigida e Fiel. Veja só o que elas apresentam. Almeida Revisada e Atualizada fala: e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Agora na versão Almeida Corrigida e Fiel, ela fala: e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Mas veja só, aí só na tradução, a comparação de uma tradução com a outra, nós podemos ver que alma significa pessoa, pessoa viva, ser humano. Às vezes, para compreender determinados assuntos, determinadas questões, devemos usar várias traduções, né? E o ser humano é feito do pó da terra e o fôlego de vida. Aí se torna alma vivente, que é o ser humano. E ao contrário disso, quando a pessoa morre, que a Bíblia apresenta. Gênesis 3:19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Aqui a Bíblia apresenta que nós viemos do pó e do pó vamos tornar. Quer dizer que o homem do que foi formado, quando morrer, vai voltar o que era antes, o pó. E outro capítulo, outro versículo também, aqui explicando melhor, né, como vai ser após a morte do homem. Como vai ser a morte do homem, né? O que acontece, né? Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui fala que o homem foi feito do pó e do pó vai voltar. Do pó para o pó vai voltar. E o espírito vai voltar a Deus. O espírito que aqui se refere é fôlego de vida. Aqui se refere a espírito, que fala espírito. Aqui vemos que o pó da terra e o fôlego de vida é igual à alma vivente. A alma que você ouviu falar por aí, que é um ser que anda por aí, que é assombração, que é uma entidade fora do corpo, isso a Bíblia já apresenta aqui que isso não existe. Que alma é o ser humano, o ser vivo, alma vivente. E espírito. O que é espírito? Temos aqui alguns exemplos que vou lhes apresentar, falando sobre espírito. Primeiro é Jó, versículo 34, versículo 14 e 15, diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. 1 João, capítulo 4, versículo 13, fala: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Atos, capítulo 17, versículo 16, fala: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava
em face da idolatria dominante na cidade. Em Daniel, capítulo 5, versículo 20, fala: quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado de seu trono real e passou dele a sua glória. Veja aqui que todos esses versos, né, que aqui vimos falando sobre espírito, se refere ao estado emocional da pessoa, caráter da própria pessoa ou a pessoa mesmo em evidência. E é também a semelhança de Deus e o ser humano. Aqui em nenhum momento espírito se refere a uma entidade fora do corpo, uma assombração, uma alma, como alma penada, né? Como alguns costumam dizer, né? Que a Bíblia não há menção de nenhum espírito como esse tipo de entidade fora do corpo. Não, espírito só se refere a esses termos. E o que acontece agora com a pessoa? O que acontece com a pessoa quando morre? O que acontece com a pessoa? Voltando a dizer, né, que muitas pessoas acreditam no que a mídia apresenta, né, no que a mídia mostra do estado das pessoas na morte, mas o que é que realmente a Bíblia fala, né, apresenta, nos ensina como no estado da pessoa após a morte. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, fala: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Quando a pessoa morre, não sabe de coisa nenhuma e não tem recompensa quando morre, porque a sua memória cai no esquecimento. Não tem parte em coisa nenhuma, não pode se comunicar, não pode falar, não pode fazer nada, porque estão inativos. E em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, ele acrescenta, né? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, que isso quer dizer na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando a pessoa morre, não participa mais de projetos, não participa mais de conhecimentos, não há obras, não, para ele acabou. Nem ele mesmo tem sabedoria nenhuma. Veja só que quando a pessoa morre, ela se torna afastada, nula, né? Ela não tem nada a ver com os mortos, não participa de nada, não participa de nada com os vivos. Quando a pessoa morre, ali está no estado de inutilidade e não tem mais recompensa para ela. Ali tudo acabou. E Jó, no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10 fala: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Quando a pessoa morre, não pode mais voltar, se comunicar. Ali morreu, foi para a sepultura e acabou. O pó volta à terra como era. E não há nenhum conhecimento, não há nada que a pessoa possa fazer mais. O
o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O único que possui imortalidade é Deus. O único que não morre é Deus. O ser humano era também para ter esse dom, ser imortal. Deus o projetou para isso, mas Deus o criou para isso. Mas, por conta do pecado, isso foi tirado do ser humano. Em Gênesis 2, versículo 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse: No dia em que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas as pessoas hoje ainda acreditam, acho mais fácil acreditar em Satanás, porque Satanás ali disse a Eva: no dia em que comerem, certamente você não vai morrer. É Deus dizendo: certamente você morrerá, e Satanás dizendo: certamente não morrerás. E a partir daí que a falsa imortalidade foi tida como uma doutrina, uma crença, que pessoas quando morrem ainda tem como se diz, vida, né? Como se existe vida após a morte. Mas isso é uma doutrina falsa que começou lá no Éden, que quando Satanás disse: certamente não morrerás, colocando em dúvida o que Deus disse, né? Que se pecasse, o homem iria morrer. E, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os seres humanos pecaram, porque Adão e Eva pecou, e sua descendência toda teve como herança o pecado. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O homem tem a certeza, né, que todo ser humano tem a certeza que um dia vai morrer. Essa é a única certeza, né, no ditado popular. Mas Jesus nos deixou outra certeza. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aqui nessa primeira parte, Jesus faz uma comparação do sono, da morte, né? Que a morte é como um sono. A pessoa quando dorme está ali inconsciente, sem saber de nada do que está acontecendo ao redor dela, com os seres vivos. A morte é como um sono. A pessoa fica inconsciente. E aí, nesse mesmo contexto, né? A esperança que Jesus nos deixou, né, tem para nós é essa, né? Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta.
Disse: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Veja que Jesus falava, que ensinava que as pessoas iam ressurgir quando ele voltasse no último dia. E todos sabiam que todos os que morreram salvos iriam esperar para a ressurreição do último dia, da volta de Jesus. Nenhuma pessoa, nem mesmo Jesus, falou que quando a pessoa morre, vai para o céu ou vai para o inferno. Isso não tem na Bíblia. Isso não existe em lugar nenhum na Bíblia. E o que significa a palavra inferno na Bíblia? A palavra inferno na Bíblia vem do hebraico Sheol e do grego Hades, que significa túmulo, sepultura, lugar dos mortos, e que quando foi traduzida para o português foi traduzida com o nome de inferno. Mas o significado da palavra inferno é sepultura, túmulo, lugar dos mortos e nada mais. E muitas pessoas se confundem porque a cultura onde nós vivemos, principalmente no Brasil, que inferno é lugar de fogo que está queimando eternamente, mas na verdade não é. A Bíblia não apresenta isso. E quando formos saber de uma coisa, pesquisar, analisar, principalmente a Bíblia, temos que saber o significado daquela palavra em sua origem, não no que determinado grupo de pessoas acreditam de que não tem nada a ver com a origem daquilo que você procura, né? Isso quer dizer das palavras. Temos que analisar as palavras de acordo com o que elas apresentam de real na sua origem. E o que vai acontecer, né? O que é de necessário que aconteça para que possamos voltar à vida, né? Ter essa vida de volta, o que a Bíblia apresenta, né? O que pode acontecer para que possamos tornar a viver. Em João 5, versículo 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Veja só, ao contrário do que falam, né, que a pessoa quando morre vai para o céu ou para o inferno. Aqui não está apresentando, né? Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A pessoa veio do pó, ao pó voltará, ao túmulo, à sepultura, o que é chamado de inferno. Ali a pessoa dorme. E quando ouvir, quando chegar a hora, os mortos ouvirão a voz de Deus e vão sair dos túmulos. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos os que tiverem feito o bem e o mal, todos estão dormindo, esperando a receber a sua recompensa. E Paulo acrescenta, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, ele fala: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível
se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Nem todos vamos morrer, né, na volta de Jesus, mas quando a última trombeta soar, os mortos vão ressuscitar e, junto com os vivos, vão ser transformados para receber o corpo em glória. Vão ser glorificados para assim termos de novo direito à vida eterna. Todos, de todos os tempos que morreram, com exceção de Moisés, Elias, Enoque e os que ressuscitaram na morte de Jesus, com exceção desses que já estão lá nos céus, todos vão ressuscitar quando Jesus voltar. Todos, de todos os tempos. E Paulo deixa um conselho. Paulo deixa um conselho para mim e para você. De como temos que confortar as pessoas que tiveram seu ente querido falecido. Ele fala aqui: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui, Paulo fala que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. E junto com os vivos vão ser transformados e vão ser arrebatados. Isso quer dizer, levados, transportados, né? Tomados para os céus, né? Arrebatado não quer dizer sumir, desaparecer. Até mesmo se você for no dicionário, vai ver lá que arrebatado significa transportado, levado de um lugar para o outro, e não tem nada a ver com desaparecer, né? Esse arrebatamento secreto que falam. E todos vão ser transformados e vão ser levados pelos anjos ao encontro do Senhor nos ares, né? E ele ainda diz mais, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ele não diz que consolai-vos dizendo que ele está no céu, ele agora está descansando, está no céu, está em paz. Não. Consolai-vos com essas palavras. Quando Jesus voltar, essa pessoa que morreu, o seu ente querido, ele vai ressuscitar. No ressoar da última trombeta. No ressoar da última trombeta, ele vai ressuscitar. Jesus vai dar a vida novamente a ele. E vamos nos encontrar com nossos parentes, nossos entes queridos, que assim foram. E assim, quando a pessoa morre, não tem conhecimento nenhum das coisas que acontecem entre os vivos. Está só esperando Jesus voltar. E que essa seja a sua esperança, a esperança de reencontrar o seu parente que já morreu. E que possamos aguardar a grande volta de Jesus. Que o que você ouviu aqui hoje, que foi apresentado a você, que você acredite, porque foi tudo tirado da Bíblia. Nós temos que acreditar no que está escrito na Bíblia e nada mais. Temos que perseverar até o fim, até a volta de Jesus, seguindo firme, confiando nele, para que possamos herdar a vida eterna.
Peço a você que, junto comigo, fechemos nossos olhos e meditemos nessa oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja, que esteja na paz de Cristo, que você tenha uma boa noite e até ao próximo capítulo. Na próxima sexta estaremos aqui novamente às 8 horas da noite. Até lá, fique com Deus. E não esqueça, assista os vídeos, né, se você não assistiu. Compartilhe, curta, deixe lá seu joinha e se inscreva no canal se você não for inscrito. E até lá, até mais, até o próximo capítulo de A Maior História de Todos os Tempos.